Vamos pensar que você vai lançar uma nova funcionalidade para um aplicativo da igreja, ou do ministério, ou do trabalho da sua empresa, não importa. Você vai pegar aquela nova funcionalidade, você quer uma ferramenta nova, você vai reunir as pessoas que podem completar esse trabalho, que podem se completarem para fazer existir aquele projeto. Olá, gente querida, sou o pastor Cláudio Peragini, esse é o podcast da Kyrios, podcast de liderança. Estamos falando há 5 anos sobre liderança. Cada semana com um tema diferente, tentando abordar assuntos diferentes, falando sobre coisas novas, coisas antigas, coisas que valem a pena sobre liderança, comportamento. E eu acho que vale muito a pena você dar uma voltada aí para trás nos nossos podcasts e dar uma olhada, tanta coisa legal. Tem entrevista legal, tem muitos temas que podem ser úteis para você. Tenho recebido vários recados bacanas de gente que está fazendo uso para isso, para a faculdade, para a sua empresa. Me comenta aí o que vocês estão achando. Diz aí o que vocês pensam do nosso podcast. O tema de hoje é um tema novo. Eu acho que hoje tem surgido algumas palavras, algumas coisas que estão muito na moda hoje, em voga, e eu preciso me atualizar. Confesso que eu estou ficando velho para alguns temas. Já faz bastante tempo que eu saí desses assuntos, mas ultimamente tenho voltado a pesquisar e estudar. O tema de hoje eu quero falar sobre squad. Você já ouviu falar desse termo, squad? Eu nunca tinha escutado tanto assim, mas ultimamente está surgindo e bombando o que são esses squads, para que eles servem, por que eles estão tão em alta e como realmente a gente pode desenvolver e entregar resultados através dele. Bom, em primeiro lugar, pergunta que não quer calar. Será que a sua equipe está funcionando como um time, sabe, ágil e desenvolvido realmente? Será que está dando certo essas questões aí de como a gente vai trabalhar de forma organizacional? Até porque em um podcast anterior eu tenho falado sobre overload. Se você não assistiu, volta lá para saber o que é overload. E eu tenho percebido que uma das respostas para resolver o overload é montar um squad que possa ajudar. Bom, eu aprendi como squad, mas tem gente que fala squad, então não sei. Eu vou falar squad porque foi o que eu aprendi. Mas vamos lá. O que a gente entende sobre squad? Squad é um time pequeno, autônomo. Você cria lá uma comissão autônoma, independente, mas importante, multidisciplinar, ideal para projetos ágeis. Você precisa fazer uma coisa acontecer rapidamente, então você reúne um grupo com várias atribuições diferentes, põe esses caras na mesma mesa, gente que gosta de trabalhar em equipe, gente que é criativa, mas com segmentos diferentes. Muitas empresas criaram esse modelo para trazer agilidade. Por exemplo, quero apresentar um produto em 3 meses, quero criar uma propaganda já finalizada em 1 semana. Então você reúne essa equipe, põe na sala e eles vão gerar esse produto, esse trabalho. Não é fácil trabalhar dessa maneira porque você está trabalhando com talentos diferentes, gente diferente, que vai gerar dificuldades também no meio do comportamento, mas é assim que trabalha. Então vamos lá. Como é que as grandes empresas elas criaram esses squads? Eles pegam lá um grupo de gente, falam, eu preciso para fazer esse projeto, eu preciso de um bom designer, eu preciso de um camarada bom em programação, eu preciso de um cara bom que possa fazer a parte de relacionamento, administrativa, custo. Aí reúne esses caras todos numa sala, às vezes eles são de departamentos até diferentes, de setores diferentes, se reúnem e aí eles vão criar o projeto. Então vamos lá, eu quero trabalhar alguns exemplos práticos disso. Primeiro, eu vou repetir, porque eu acho que eu falei muito rápido, o que é isso? É um grupo, é um time pequeno, autônomo, ou seja, eles estão fora dos seus departamentos, eles podem criar, multidisciplinar, e eu acho que essa é a palavra-chave. Ideal para você fazer alguma coisa rápida. Será que isso serve para a igreja também? Sim, com certeza. Na igreja a gente pode criar um grupo multidisciplinar, onde você vai ter lá um design, você vai ter um cara bom de português, e vocês vão pensar que você quer criar um site novo para a sua igreja. Você vai reunir o cara do design, o cara bom lá de artigo, para escrever os artigos, você vai ter a pessoa que vai trabalhar na questão da coordenação do grupo. Como é que eu monto essa equipe, né? De que forma eu vou juntar essas pessoas? Em primeiro lugar, eu preciso identificar claramente qual é o problema que eu quero solucionar e qual é a meta específica que eu quero atingir. Por exemplo, eu preciso trocar o som da igreja. Então adianta eu só ter o cara do som? Não, eu preciso do cara do som, preciso do cara do louvor,
eu preciso do cara da engenharia, da estrutura do prédio, que vai fazer a montagem, para poder conversar. E antes da gente lançar tudo esse projeto, a gente vai se reunir, né? Lembrando que a gente vai precisar primeiro saber claramente o que a gente quer alcançar. Então vamos dar um exemplo para a gente ficar mais claro aqui. Vamos pensar que você vai lançar uma nova funcionalidade para um aplicativo da igreja, ou do ministério, ou do trabalho da sua empresa, não importa. Você vai pegar aquela nova funcionalidade, você quer uma ferramenta nova, você vai reunir as pessoas que podem completar esse trabalho, que podem se completarem para fazer existir aquele projeto. Isso em tudo, né? Eu quero fazer um retiro, então eu preciso de uma pessoa que faça comida, eu preciso de transporte, eu preciso de uma pessoa que administre, eu preciso da estrutura, eu preciso do som. Você reúne todo mundo numa mesma sala e faz essa reunião. Como é que a gente escolhe essas pessoas? E essa parte eu acho que é a parte mais complicada para todo mundo aqui. Bom, primeiro você precisa reunir pessoas com habilidades complementares. Então não adianta você colocar 3 caras com a mesma habilidade, porque isso não vai desenvolver nada. Então, voltando à história do aplicativo, você vai precisar de um design, um analista de dados, talvez você vai precisar de um jornalista para ajudar a criar conteúdo, ou alguém que crie conteúdo, né? Você precisa procurar também que esses profissionais estejam abertos para trabalhar junto, porque tem gente que não trabalha junto. Tem gente que não adianta. Você põe 2 numa sala, dá briga. Então não adianta, você tem que pegar gente legal, gente que você fala, esse cara gosta de trabalhar junto, gosta de cooperar, e você vai reunir. Aí você vai estabelecer alguns papéis, porque precisa ter uma liderança, senão não vai acontecer nada. Então o primeiro papel, a gente vai criar ali o projeto, vai explicar claramente a visão, o objetivo, a meta, onde a gente quer chegar e quem vai estar liderando cada papel. Porque às vezes, dentro desse designer aqui que você tem, você vai precisar de outras especializações, que esse cara vai atrás para ele tocar, mas ele vai ser o líder. Dentro da parte de conteúdo, você vai precisar de mais 2, 3 trabalhando no conteúdo. Então esse cara está aqui com você, discutindo quais são os conteúdos, mas ele vai sair e vai localizar essas pessoas, né? Esse grupo. Dentro desse grupo vai ter um cara que a gente chama de Scrum Master, né? Que é o cara que é o facilitador, que ele vai remover impedimentos, ele vai colocar o time no caminho certo. Scrum Master é esse cara que ele trabalha fazendo essas ligações entre cada uma dessas funções para que todos possam trabalhar junto, cobrindo prazos, cobrando as datas, vendo se as pessoas estão entregando no projeto no tempo certo, né? E os membros desse time que eles vão criar o trabalho técnico. Então você vai precisar localizar. Primeiro, eu acho que a primeira coisa que você devia fazer é estabelecer o que você quer fazer. Eu quero fazer isso em 3 meses. Aí eu acho que você precisa pensar quais são todas as partes necessárias para você atingir. Tem coisa que você precisa de design, precisa de programador, mas tem coisa que não. Você precisa de um cara, um bom eletricista e um bom, pedreiro para poder estabelecer a estrutura. Eu não sei, você tem que olhar o que você vai fazer. Algumas empresas, né, então elas vão criando esses grupos para que eles possam criar inovações e levar a empresa para frente. Isso é uma coisa que eu quero começar a fazer aqui na Quírios, é ter esses squads para a gente poder criar projetos novos e entender que tem certas coisas que reúne um grupo e cada um sai com o seu papel, reúne tudo, o projeto acontece. A gente precisa dar liberdade para eles tomarem decisões, eles precisam ter orçamentos, precisam ter objetivos, vão saber onde a gente quer chegar, eles vão saber o que a gente quer alcançar e como a gente vai fazer, eles têm que ter autonomia para fazer, senão não funciona. Porque toda vez que tiver um planejamento, uma aprovação, vai voltar e vai ficar travado, né? Vai ficar sempre preso. Precisamos adotar então algumas ferramentas para poder comunicar. Por exemplo, prazo para entrega. Algumas dessas ferramentas pode ser o Trello, pode ser o Slack, que você coloca lá, por exemplo, dia tal entrega da arte, dia tal entrega do conteúdo escrito para preenchimento da arte. Aí você vai tendo os prazos e ali as pessoas vão se seguindo para não precisar ficar fazendo reunião toda hora, que isso é muito difícil. Bom, feito essas ferramentas que a gente adotou para trabalhar, então a gente vai começar a
fazer alguns encontros, né, para checar o andamento do projeto. Então, cada uma vez por semana, talvez, encontros rápidos para programar. E aí, deu certo? Conseguiu? Ah, não consegui, a gente não está conseguindo subir no ar, o provedor não está funcionando, o equipamento não chegou, que precisou ser comprado, teve um atraso aí para fazer a entrega. Aí vai revisando, né, os prospectos, as análises e as coisas que a gente pode fazer. Eu acredito que isso serve para tudo. Vamos pensar numa casa. Uma casa você tem lá o engenheiro, depois você tem o pedreiro, depois você tem o serralheiro, o cara que monta, coloca o piso. E às vezes a gente vai fazendo isso meio inconsciente, vai colocando as pessoas para trabalhar. Mas você sabe que não dá para ele colocar o piso enquanto não tiver feito o contrapiso. E nem sempre é o cara que põe o piso que faz o contrapiso. Então você precisa ter um outro cara. Então quem já reformou uma casa entende bem como funciona. Mas é um jeito simplório de explicar. Dentro do projeto aqui eu acho que é legal envolver criação, novos projetos, novos desenvolvimentos, objetivos que ficaram abandonados, que vão ser retomados. Acho que isso gera muito desenvolvimento. Dentro disso vai aparecer os problemas. Tudo na vida tem problema, né, gente? Não tem como você fazer nada que não vai causar, vai ter alguma coisa, vai esbarrar. Às vezes é uma pessoa que não quer liberar, às vezes é uma situação que não quer vencer. Aí você volta para esses encontros para ensinar a trabalhar em equipe e mostrar como que a gente pode desenvolver os desafios, né? Como é que a gente pode enfrentar as dificuldades. Às vezes é uma dificuldade financeira, é uma falta de material. Me lembro que quando a gente produziu as cadeiras aqui da igreja, nós tínhamos que ter a parte plástica, tínhamos que ter o ferro, nós tínhamos que ter os injetáveis, tínhamos que ter as madeiras e equipes diferentes trabalhando. Então uma pessoa só fazia as longarinas, a outra pessoa só fazia a montagem do injetável com a cadeira e a outra pessoa ia para um irmão da nossa igreja, um terceiro, que fazia a parte de colocar o tecido, né, encapar as cadeiras, ia para uma outra pessoa para fazer o bordado, para poder colocar. Então foi montando. Depois que montou tudo, a cadeira estava pronta. Mas a gente teve dificuldade, porque a parte da madeira que vai dentro da cadeira, que é uma plataforma de madeira, e os injetáveis a gente não estava conseguindo comprar. Então fizemos reuniões, pensamos em quantidade, descobrimos a melhor forma de fazer para poder desenvolver isso. E aí a gente mesmo produziu mais de 1.050 cadeiras aqui na nossa igreja, feitas aqui mesmo na igreja, o que economizou uma fortuna por causa do preço das cadeiras. Então, para isso que serve o squad. Agora, isso é para cadeira, a gente pode fazer isso também para projetos, para eventos, para um musical de Natal, a gente pode fazer para um culto de aniversário, a gente pode fazer para um acampamento, isso no segmento de igreja. Agora, no segmento de trabalho, às vezes pode ser feito, por exemplo, um desenvolvimento, um novo projeto, um aplicativo que você vai criar para sua empresa e aquilo que você vai fazer. Então, para a gente entrar aqui na parte mais prática, né, indo já para ação, se você quer montar uma equipe assim, você precisa entender que ela vai gerar alto desempenho e vai agilizar as coisas. Mas que você vai precisar treinar primeiro e trabalhar essa equipe. Não é só chegar, juntar todo mundo e jogar numa sala. Tem que dividir papéis, estabelecer prazos, estabelecer metas, ter cobrança, ter reuniões suplementares, reuniões individuais, reuniões com todo o grupo, perceber que algumas coisas não vão engatilhar bem, que não vão fluir, retomar essas coisas, fazer de novo, e esse é o projeto que a gente vai precisar fazer com frequência. Agora, se você quer montar isso, comece pequeno, mas almeje grande. Ou seja, comece então um grupo pequeno, vamos lá, 2, 3 pessoas. Seu novo livro vai ser assim, um blog que você vai criar, teu podcast vai ser criado por um grupo pequeno. E continue acompanhando o projeto para que as coisas comecem a acontecer e crescer ainda mais. Eu lembro de alguns projetos que nós fizemos assim, e deram muito certo. Recentemente a gente criou um projeto aqui e várias vezes eu reunia lá os meus irmãos, amigos, e falava, o que você pode trabalhar, qual que é a sua ideia? E as ideias eram maravilhosas. E cada um se sentia hábil para fazer uma parte, mas não o todo. Só que quando juntava tudo, o negócio ficava maravilhoso por causa dos projetos que nós tínhamos feitos. Dentro disso, o projeto pode crescer.
E aí quando o projeto cresce, o que a gente faz? A gente tem que desenvolver o projeto, né? Como é que a gente vai trabalhar esse projeto? E isso é um problema sério, porque às vezes você precisava de um desenvolvedor, agora você precisa de 10. Às vezes você precisava de um analista, agora você precisa de um designer, agora você precisa de 3. Então aí surgem os chapters, outro nome bonito que está em moda agora. O que é os chapters, né? São os capitães do grupo. Então esse cara que estava lá no squad fazendo as discussões, como criações, a ideia, ele saiu com a ideia de como seria para o seu site a parte visão do site, a forma e o layout, ele vai levar para um grupo de designers que ele vai ser o capitão e vai distribuir tarefas para que ele não precise fazer tudo, ele possa juntar esse grupo. Então, ele faz parte do squad ali para você criar um planejamento, mas ele está dentro de uma equipe como um capitão para poder gerar esse trabalho, esse desenvolvimento. O foco do capitão é ele ser um líder de equipe, os chapters, né? Ele vai liderar aquela equipe e vai fazer ela desenvolver. E ele faz a conexão com o squad. Então ele vai lá para o squad, discutir, não, as cores primárias, o layout foi definido, essa coisa. Ele volta e fala, ó, pessoal, nós vamos criar esse site, as coisas vão ser essa, tal, vamos criar um logo, quem pode me ajudar a criar o logo? Eu sou bom em logo. Quem pode me ajudar a criar as cores, as artes? Eu sou bom em arte. Então ele vai criando esse grupo, ele vai gerando. E aí o grupo vai crescendo. Então dentro do squad primário surgiu vários pequenos grupos, agora sim, não mais diversificados em suas habilidades, mas focados nas habilidades centradas que cada um possui. O cara administrativo, ele precisa fazer compra, ele precisa preparar a estrutura, ele precisa montar o lugar, ele precisa ter o espaço. Então, de repente, ele é o cara que vai fazer a parte de estrutural do orçamento, mas ele tem um cara para locação, ele tem um cara para fazer a organização, para preparar a estrutura para receber as pessoas. Então, dentro do squad, ele é o cara da administração, mas dentro do grupo dele, da habilidade segmentada, ele é o chapter. Essa é a diferença. E ele vai criar alinhamento e ele vai criar desenvolvimento. E aí tem o terceiro agora, que são os guilds. Esses aí eu não conhecia agora. Então vamos lá. O squad é aquele grupo diversificado, com pessoas de habilidades diferentes, criando projetos para ser rápido e ágil com autonomia. Chapters é o cara que não é mais agora diversificado, ele está dentro do squad, mas ele vem agora monta uma equipe, porque o projeto é muito grande, ele não vai conseguir desenvolver sozinho, então ele tem vários segmentos do projeto dele. Dentro disso, a gente tem os outros que agora são os guides. O que são os guides? Os guides são aquelas comunidades que dentro da organização que vão palpitar, que vão dar ideias, que vão ser voluntários para ajudar. Então o cara vem, ele tem o mesmo grupo de interesse, ele fala, eu acho muito legal nesse site a gente tivesse uma página de oração e tal, eu não faço parte nem do squad, nem se eu sou da sua equipe aqui, mas eu queria ajudar nessa parte de oração e eu vou ser um voluntário para ajudar isso, eu vou compartilhar isso, eu vou somar. E aí você vai agregando gente que vai trazer valores. Na minha forma de ver, a igreja é bem isso. A igreja é esse corpo, né, de criação de pessoas com habilidades reais, que serão os ministérios, e pessoas que vão trabalhar como voluntárias e vão apoiar os ministérios. Bom, espero que você tenha gostado. Agora você sabe o que é squad, você sabe o que é chapter, você sabe o que é guilds. Então agora você já tem um conhecimento a mais aí na tua vida, se você não sabia. Quem sabia, eu sabia, aprendi há pouco tempo, estou ensinando para você agora. Comenta aí se na tua empresa já tem isso, se você já tem usado essa terminologia no seu trabalho, se você faz parte de algum squad, como é, o que você sente, o que você pode compartilhar com a gente para a gente aprender um pouquinho. Espero que você tenha gostado desse podcast. Não esquece de mandar para alguém, sempre tem alguém precisando, sempre tem alguém que está desesperado. O squad pode ajudar muito a você inovar no seu trabalho, pode inovar você a crescer, trazer novas ideias e novos planejamentos. Envolva pessoas diferentes, com habilidades diferentes, e você vai ver a sinergia que isso promove. Espero que você tenha gostado desse podcast. Semana de bênção e milagre, de vitória para a tua vida. E tudo quanto fizer, prosperará.